Preste atenção, olha, mais um escândalo, lamentavelmente, envolvendo o auxílio emergencial. Desta vez, o Ministério Público de Contas e a Controladoria Geral da União confirmaram hoje que mais de 10 mil servidores de 37 municípios alagoanos receberam de forma indevida o auxílio emergencial. Quem vai trazer todos os detalhes desse escândalo é o nosso querido Edson Moura. Cadê o Edson? Edson, boa noite para você. Olha, já foi traficante, já foi político e agora servidor público. O auxílio emergencial se transformou, na verdade, em um escândalo policial, né? Daqui a pouco está mais uma vez nas páginas policiais. Boa noite para você, Edson. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Infelizmente, no país onde todo mundo acha que pode levar vantagem, e essa é a fama do Brasil, fora inclusive, em vários cantos do mundo, infelizmente, constatações como essa são exatamente mostradas a cada dia. Esse levantamento, viu, Tiago, não é nem completo ainda, é uma parcial. Porque dos 102 municípios alagoanos, de todos os municípios alagoanos, apenas 37 enviaram as folhas de pagamento solicitadas pelo Ministério Público de Contas e também pela Controladoria Geral da União, porque só com as folhas de pagamento é possível se comparar exatamente quais os beneficiários que solicitaram ou que receberam de forma indevida esse auxílio e que não poderiam ter recebido porque são funcionários públicos. Segundo esse levantamento da Controladoria Geral da União e do Ministério Público de Contas do Estado, dos mais de 10 mil servidores, exatamente 10.489 servidores públicos de 37 municípios, eles teriam recebido pelo menos R$ 6.293.400. Isso levando em conta que eles teriam recebido apenas a primeira parcela, mas muitos podem ter recebido a segunda, a terceira, e o prejuízo pode passar dos 18 milhões de reais. 18.880 reais. Se algum desses servidores que não deveriam ter recebido tenham recebido aí, por exemplo, aquela parcela maior, por exemplo, para mães que têm filhos, mães solteiras com filhos, por exemplo, o valor é de 1.200, então o prejuízo aos cofres públicos é ainda maior. Nós vamos ouvir o procurador Gustavo Santos e ele fala exatamente sobre esse levantamento preliminar e por que estes servidores não deveriam ter recebido. E o que é que eles devem fazer para não, por exemplo, serem processados e terem até mesmo problemas judiciais, criminais no futuro. Acompanhe. Só no mês de abril, em relação a esses 37 municípios, o dano ao erário federal foi superior a 6 milhões de reais. No entanto, em relação aos servidores, precisamos fazer algumas distinções. Existem servidores que, por estarem cadastrados no Cadastro Único da União e no Bolsa Família, automaticamente recebem o auxílio emergencial. Foi uma decisão política do governo federal para evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos públicos. Então, esses servidores desse grupo, eles bastam recolher o auxílio emergencial recebido indevidamente. Por que indevidamente? Porque o servidor público ele não pode receber, está na lei. No entanto, tem outro grupo de pessoas que inseriram dados falsos, dados inverídicos nos sistemas de informática do governo federal. Essas pessoas cometeram um crime. Elas podem ter cometido falsidade ideológica ou estelionato. Então essas pessoas, além de devolver o benefício que foi pago indevidamente, elas poderão responder no âmbito criminal através dos órgãos de persecução penal, que no caso em questão, por envolver verba federal, é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Essa pessoa também pode ser enquadrada em improbidade administrativa e também pode sofrer um procedimento administrativo disciplinar na própria prefeitura. Pois é, veja aí que tem duas situações,
Alguns servidores, antes de serem servidores públicos, por exemplo, já estavam nesse cadastro. E aí quem já estava no cadastro recebeu de forma automática. Aí esses servidores podem não ser processados, né, podem não ter que responder criminalmente por ter recebido esse valor indevidamente. Basta devolverem os valores, como falou o procurador. Já os outros, que mesmo sabendo que não teriam direito, mesmo assim solicitaram, estes sim podem ser processados. Um detalhe importante, viu, Tiago? 10.489 servidores e 4 municípios têm o maior número de servidores aí que solicitaram o auxílio e que não deveriam. O município que mais solicitou, desses 37, é bom avisar, dos 37 analisados, tá? 1.086 servidores eram de Campo Alegre, são de Campo Alegre, 1.014 de Teotônio Vilela, 982 de São Miguel dos Campos e 830 servidores de Mata Grande. A lista ainda tem muitos outros municípios, eu vou falar rapidinho. Água Branca, Campestre, Capela, Coqueiro Seco, Igreja Nova, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jequié da Praia, Jundiá, Junqueiro, Maravilha, Marechal Deodoro, Maribondo, Messias, Minador do Negrão, Olho d'Água das Flores, Pão de Açúcar, Paulo Jacinto, Piaçabuçu, Pindoba, Piranhas, Poço das Trincheiras, Porto de Pedras, Porto Real do Colégio, Quebrangulo, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, São José da Laje, São José da Tapera, São Luís do Quitunde, Tanque d'Arca, Traipu e Viçosa. Lembrando, Tiago, Alagoas tem 102 municípios, apenas 37 enviaram as folhas. E é isso que a gente vai trazer agora, a fala do procurador, porque ele faz um apelo aos outros prefeitos que não enviaram, mesmo tendo solicitado já há vários meses, as folhas salariais, para que haja essa comparação. Acompanhe. E passado mais de um mês da parceria, apenas 37 enviaram as folhas de pagamento. Então, senhor prefeito, se o senhor estiver assistindo, envie a folha de pagamento do seu município nos formatos exigidos pela CGU para que possamos cruzar as informações dos 102 municípios o mais rápido possível. E também não é objetivo nosso fiscalização do prefeito. Em tese, o prefeito municipal, o gestor, não tem culpa nenhuma que o seu servidor está falsificando dados da Receita Federal, do governo federal. Pois é, então faz o alerta aí, né? Ainda faltam, né, esses mais de 70 municípios, né, quase 70 municípios que não falaram ainda, não informaram aí os dados, na verdade 65 municípios que não informaram. E o detalhe importante é que o Ministério Público de Contas, né, e a Controladoria Geral da União também estão solicitando as folhas de pagamento de outros órgãos, de outros poderes, como por exemplo da Câmara Municipal de Maceió, da Assembleia Legislativa do Estado, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, incluindo o próprio Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual. Todos esses órgãos, né, esses poderes têm até o dia 10 de julho para enviar esses documentos, as folhas salariais, com o CPF, nome completo e data de nascimento de todos os servidores, para que haja esse cruzamento de dados. Tiago, o ideal é que a gente não precisasse disso, né, porque cada um deveria ter a consciência de solicitar realmente se precisasse. O servidor público não teve corte no salário, né, não teve nenhuma necessidade, continuou recebendo, não teve nenhuma necessidade de pedir o auxílio emergencial, né, Tiago? Olha, infelizmente, é inaceitável, quanto mais a gente fala disso, sabe, o brasileiro ainda tem a cara de pau de falar dos políticos, sabe, da corrupção dos políticos, quando ele mesmo não dá o próprio exemplo. É inaceitável isso, sabe? E também, em outro detalhe, Edson Moura, isso mostra mais uma vez a inconsistência do banco de dados, né, que o governo federal faz essa análise. Porque, por exemplo, eu já citei aqui, nós já citamos presidiários, traficantes, empresários, políticos, né, todos eles tendo o benefício do auxílio emergencial, enquanto que pessoas que estão aí realmente necessitando de fato, estão sem ver a cor do dinheiro. Há uma inconsistência, uma incongruência nesse sistema que é preciso rever para evitar esse tipo de coisa. Não dá para aceitar, é intolerável essa situação. Tomara que esse dinheiro seja de fato recuperado, que eu acho que não é só o suficiente. É preciso servir como exemplo e punir severamente essas pessoas que agiram de fato de má fé, porque eles sabem. Não venham me dizer aqui, eu não sabia, não tinha conhecimento da legislação, que para mim não cola.
Isso para mim não cola, isso vai enganar outra pessoa, a mim não. Porque não dá mais para tolerar esse tipo de coisa em pleno século XXI nesse país. É por isso que nós não vamos para frente. Concorda, Edson Moura? Pois é difícil, porque, veja, é um auxílio emergencial. Muitas pessoas que realmente precisam, até agora ainda não receberam, estão na fila, estão aguardando, e pessoas que não precisavam, que tinham seu emprego, que tinham, na verdade, são funcionários públicos, ou seja, nenhuma prefeitura, nenhum governo do estado deixou de pagar por conta da pandemia. Deixou de atender pessoalmente, né, mas a maioria dos estados, dos municípios, não pararam de pagar. Então, esse pagamento, e está lá, claro, quando foi concedido o benefício, é proibida, né, a utilização desse benefício por servidores públicos e outras categorias, né, outros funcionários também que estão realmente ainda trabalhando. É para quem precisa, para quem precisava no caso, né? Infelizmente, né, Tiago? E olha, 1/3 apenas dos municípios analisados, quase 1/3 analisados, mas um pouquinho mais, né, 37, mas ainda restam aí 65 que não enviaram exatamente as folhas salariais, né? Os dados das folhas salariais. Obrigado, vamos aguardar, Edson Moura, Tiago, pelas suas informações. Você volta daqui a pouquinho ao vivo nesse bate-bola interessante que só o Cidade Alerta tem. Obrigado, viu, Edson? Olha, só um avisozinho aos senhores prefeitos que não atenderem ao chamamento do Ministério Público. Se os senhores não entregarem a folha de pagamento, os senhores estão sendo coniventes com esta safadeza. Não tem outro nome não, tá? Estaremos de olho. E outra, se brincar, vamos dar o nome aqui um por um de quem está pegando o auxílio emergencial de forma indevida, viu? Que aí eu quero ver a cara desse sujeitinho ou dessa sujeitinha aqui. Aguardem, tá? Aguardem.